Abra a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Quem puder ficar em pé, por favor. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão fazer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra se desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e há ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei algum do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra diz sobre ela mesma que ela jamais voltará para Ti vazia. Mas, ao contrário, ela fará, Senhor, tudo aquilo que é o Teu propósito, tudo aquilo que Te apraz. Te pedimos agora, Senhor, ó Deus, que o Teu propósito se cumpra na nossa vida nessa manhã, Pai. Que essa palavra fale ao nosso coração, que mude os nossos posicionamentos, mude a nossa direção, restaure, Senhor, aquilo que tem sido destruído, e, Senhor, e nos coloque em caminhos retos, Senhor, na direção e motivação correta pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, ó Deus, que os nossos corações estejam livres e desimpedidos, Pai, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus, que essa palavra nós temos orado, durante a semana com a Sandra nós conversamos sobre ela. E é sempre assim, a gente sempre se questiona. Qualquer palavra que administra, a gente se questiona se há realmente uma direção de Deus, se é essa a palavra a ser trazida. E logo assim que iniciou o culto, a Sandra me perguntou: Márcia, você vai ministrar essa palavra hoje? Eu falei: sim.
Mas aí já fica por você... Por que essa pergunta, né? Nunca me fiz essa pergunta durante o culto. Mas glória a Deus, amado, que nós não... Eu conversei com a Sandra, mas não conversei com os pastores. E o pastor Marcelo, que durante a palavra trouxe algo relacionado à família, sobre brechas. E glória a Deus, isso primeiro mostra que nós estamos caminhando sim no mesmo espírito. Amém? E isso me trouxe paz para ministrar essa palavra. Acalma seu coração, que às vezes esse preâmbulo já deixa os corações meio... Né? Fique tranquilo, amado. É uma palavra para te edificar, para nos trazer cura. Amém? Para nos dar um direcionamento. Eu quero falar hoje sobre família. Amém? É esse o tema. Nós temos visto os noticiários, nós comentamos nas rodas, isso há muito tempo. Se fala na corrupção, e eu vou aqui reduzir isso ao nosso país, que na verdade a corrupção ela é generalizada em todos os lugares, em todos os países, às vezes em situações diferentes, mas atendo aqui ao nosso contexto, se fala em corrupção no Congresso, na política, o Moro hoje virou uma celebridade, então várias preocupações, o que está acontecendo aqui, o que lá, o que será da nossa vida, o que será da questão financeira, e todo mundo sobressaltado, muita dúvida, muitas incertezas, mas eu diria, amados, que o maior desastre que nós vivemos não é a questão política, não é a questão financeira, não é a questão da inflação, o maior desastre que nós vivemos na atualidade é a destruição das famílias, as famílias como andam, as famílias como caminham. Nós sabemos, amado, que famílias estruturadas, famílias ajustadas, nós teremos uma sociedade ajustada, uma família ajustada, famílias na direção de Deus. Por exemplo, nós teremos uma igreja abençoada, uma igreja estruturada, e o contrário disso também é verdade. Nós olhamos enquanto as pessoas se preocupam com a questão financeira, quando as pessoas se preocupam com a questão política, com a corrupção, as nossas autoridades, elas na calada da noite estabelecem leis que afrontam a família. Isso tem acontecido aí diariamente. Hoje a família, quando a gente olha na sociedade, ela está totalmente distante, mas muito distante daquilo que o Senhor estabeleceu como família. Está muito longe. Hoje se estabeleceu as chamadas famílias convencionais, aonde dois homens se juntam diante de um teto, e a lei hoje, inclusive, autorizam que eles adotem filhos, e chamam isso de família. Não é família, amados. Não é família. Quando duas mulheres fazem a mesma coisa, não são famílias. Pelo menos não são famílias estabelecidas por Deus. Não é aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu li esses dias que já existem cartórios no nosso país legalizando a poligamia. Alguns cartórios puseram lá, expediram certidões para um marido e para 2, 3 mulheres. Eu li sobre isso. Exatamente, está sendo questionado porque fere a Constituição. Mas fizeram. Ao arrepio da lei, foram e fizeram. É assim que caminha, amados. E aí você fala, mas a palavra de Deus mostra lá Abraão, Jacó, Isaac. Amados, se nós formos copiar todos os erros desses homens de Deus do passado, nós estaríamos perdidos, amado. A família que o Senhor estabeleceu, ela é monogâmica. Esses homens partiram para a poligamia, que é só um dos pecados que cometeram, dos erros que cometeram, fruto do afastamento da direção de Deus. Jesus ratifica aquilo que Adão falou quando viu Eva.
Deixará o homem a casa dos seus pais, se unirá à sua mulher, não é às suas mulheres, e ambos serão uma só carne. Foi Jesus que estabeleceu isso, amados. E a família, ela vive dessa forma, sendo afrontada. Então eu diria, amado, que o maior desafio nosso na atualidade é a família. O maior desafio que temos é a reconstrução, a maior necessidade que temos é a restauração da nossa família. Quando olhamos a família nos dias de hoje, nós vemos pais acuados por perderem autoridade em relação aos seus filhos. Nós vemos maridos acuados também, porque perderam a sua autoridade de cabeça no lar. Nós vemos esposas que deixaram de seguir a ordem de Deus, a orientação de Deus na sua palavra, e se arrepiam quando se fala na palavra submissão. Se negam a se submeterem à direção, à autoridade do seu marido. Filhos que entraram para o secularismo e são desobedientes aos pais. Desobedecem e acham isso bonito. Porque lá fora fazem, porque o amigo faz. O que nós vemos, amados, são maridos tristes. Eu estava lendo, e quando falamos assim, amados, parece que é lá fora. Essa palavra é para a igreja, amados. Essa palavra é para a igreja. Eu li um livro de um pastor, que no caminhar do ministério dele, ele ia na igreja, ele ministrava, ele fazia tudo que a sua atribuição exigia, mas chega um tempo que o Espírito Santo o incomoda e ele confessa que ele detestava culto de oração, ele detestava culto de doutrina, passou a detestar. Ele ia empurrado para os cultos, ele ia empurrado para ministrar. As irmãs simples, irmãos simples da igreja, causava aflição nele. Até que ele foi buscar no Senhor, foi se humilhar diante do Senhor, e ele foi ver a causa. Esse irmão, esse pastor, ele estava viciado em pornografia. Ele ia à noite, esperava a esposa dormir, com o pretexto de estar preparando a palavra e meditando na palavra, e varava a noite no computador, navegando em sites pornográficos, até o dia que ele busca cura nisso, busca no Senhor, e o Senhor fala com ele, e ele se humilha diante de Deus, e o primeiro passo que ele faz foi distribuir a senha do seu computador para inúmeros para alguns pastores amigos, para que o monitorasse, para que o acompanhasse nas suas entradas, porque ele tinha necessidade de entrar no aparelho. Ele limpou o celular dele, tirou tudo aquilo que era desnecessário, e que pudesse levar a essa prática. E nós temos, amados, homens vivendo assim hoje. Infelizmente. Mulheres, amados, que estão escravizadas pela sensualidade. Mulheres que não colocam a santidade em primeiro lugar na sua vida. Através de várias situações, na vestimenta, no porte, na conduta. E que precisam ser restauradas. Que precisam ser libertas. Amados, a família, ela precisa urgente, amado, de nós nos levantarmos. A igreja precisa se levantar urgentemente. Isso é para ontem, amados. Nós não podemos ficar olhando as coisas acontecerem e fingir de que nada está acontecendo. O texto que nós lemos aqui, aliás, o livro de Neemias, fala de reconstrução. O livro de Neemias fala de restauração. Fala de um povo um remanescente que sobreviveu a um período de cativeiro na Babilônia, mas estão agora na sua pátria de volta, mas uma pátria totalmente destruída.
E o coração de Neemias se comove com o que ele vê. E ele recebe a autorização do rei, que tinha autoridade sobre ele, para trazer reconstrução aos muros. E eu quero dizer, mas literalmente aqui a palavra de Deus fala de muro. Mas a preocupação de Neemias não estava com muro, com pedra, com casa, com paredes. Não é essa a preocupação de Neemias. A preocupação de Neemias era com vidas, era com pessoas, era irmãos, era famílias que estavam dentro dessa cidade, expostas a todo tipo de situação. É isso que mexe com o coração de Neemias. E ele toma a iniciativa de orar ao Senhor, e através da sua oração, ele recebe a autorização daquele que tinha autoridade sobre ele, o rei ao qual ele servia, e ele recebe inclusive recursos para ir a essa cidade, para ir a Jerusalém e reconstruir ali o muro que havia sido destruído e tinha deixado a cidade exposta. Tinha deixado as famílias totalmente expostas. E o texto aqui no capítulo 4, surge a figura de Sambalate, que juntamente com outros se aliaram a outros e se opõem a esse intento e se opõem a essa decisão de Neemias. É o texto que nós lemos e eu queria compartilhar com os irmãos nele algumas coisas. Primeiro, amados, nós precisamos urgente reagir. Nós precisamos urge a necessidade, amados, de nós enfrentarmos no poder do Espírito Santo, com a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos reagir como igreja, como famílias estabelecidas, a tudo isso que tem sido disseminado no nosso país, na nossa terra, e muitas vezes tem afetado a nossa igreja. Mas é preciso entender que essa reação não é tão simples assim. Não é ir na nossa própria força. Haverá situações, amado. Esse muro estava sendo reconstruído. A restauração estava andando a contento. Mas aqui diz que Sambalate, quando soube, ele ficou furioso. E ele usa um artifício. E é isso, amado. É a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. Que se nós estivermos dispostos a entrar por esse caminho, de batalhar pelas nossas famílias, de batalhar pelas nossas esposas, pelos esposos, pelos filhos, pelos pais, pelas mães, pela família como um todo, nós vamos enfrentar na sociedade que vivemos algo que chama ridicularização. Nós seremos chamados de ridículos. Essa mensagem aqui na sociedade, ela é vista como ridícula, absurda, fora de um contexto secular. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela é ontem, hoje e eternamente, passará os céus e a terra. A palavra de Deus, ela continua a mesma. Ela não muda, amado. E se ela não muda, seus ensinos não mudam. E se nós queremos ter a nossa vida dirigida pela palavra de Deus, nós também não podemos fugir dela, não podemos mudar, não podemos acrescentar nem tirar o que aqui está. Vamos enfrentar a ridicularização. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Ou seja, é algo muito difícil de ser restaurado. Será que vão conseguir ressuscitar pedras e construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? E eu quero dizer, amados, tem muitas famílias que estão assim. Um monte de entulhos e pedras queimadas e destruídas. E quando tomamos a decisão de restaurar, de buscar no Senhor recurso para a restauração, vem a ridicularização, muitas vezes até de familiares. Às vezes, e na maioria das vezes, de pessoas próximas, que querem nos intimidar, que querem nos fazer desistir,
que quer nos mostrar um trabalho maior em termos de dificuldade do que é. É difícil, sim. É um trabalho muito grande, mas nós iremos reagir, amado, na força do Senhor. Na força do Senhor e na autoridade da sua palavra, o Espírito Santo está em nós, amado. O Senhor está conosco nessa tarefa. Precisamos, amado, proteger a nossa família. Segundo, se você está disposto a entrar nessa cruzada santa, saiba de uma coisa: haverá levante de Satanás. O Satanás vai se levantar. Ele vai reagir. Nós muitas vezes, amado, ficamos passivos, assistindo o nosso adversário fazendo o que quer em relação às nossas famílias e sofrendo derrota a cada dia. Ele não fica quando reagimos. Quando tomamos atitude, ele não vai ficar passivamente assistindo. No versículo 6 diz assim: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Oh, essa palavra é tremenda. O povo estava totalmente, integralmente dedicado. Essa atitude, amado, essa reação, ela necessita de dedicação, disciplina, diligência, amado, em tudo aquilo que queremos fazer. Esse povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O 7 diz: quando, porém, Sambalate, um parênteses aqui, Sambalate aqui é a figura de Satanás. É o opositor. É o adversário, é a figura do adversário das nossas vidas e das nossas almas. O adversário das nossas famílias. O adversário de tudo aquilo que está relacionado a Deus. Sambalate aqui representa ele. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, ou seja, Satanás e seus demônios, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Amados, enquanto nós ficamos alheios ao que acontece à nossa volta, enquanto nós ficamos dispersos, Satanás não dorme. Ele não dorme. Olha aqui, eles planejaram e se reuniram e se organizaram. E continuam se organizando. Eles sabem onde atacar. Eles sabem aonde atingir. Ele sabe aonde nos ferir. E não dormem. Batalha de dia e de noite. De dia e de noite contra nossas famílias. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. E tem muitas famílias que estão vivendo numa enorme confusão. Você não sabe quem é quem. Você não sabe quem é marido, quem é pai, quem é filho, quem é mãe, quem é esposo. Não sabe, é uma confusão generalizada. E quando nós sabemos que o Senhor fez tudo na perfeita ordem. E fez para ser bênção. E fez para funcionar. Se não funciona, amado, a culpa não está no Senhor. Se não está funcionando, se está essa confusão, alguma coisa aconteceu e não veio do Senhor. Então, se prepare para o levante. Satanás vai se levantar. Ele vai planejar. Ele vai se reunir com seus súditos e buscar estratégia para ferir a tua casa, para atingir o teu filho, para atingir a tua família, para atingir o teu lar. E o plano maior, amado, é para atingir a igreja do Senhor. É para atingir a igreja. Jerusalém aqui é a figura da igreja. O objetivo é atingir a igreja. Ele não vai descansar em momento algum
para conseguir esse intento. O terceiro problema que nós vamos ter que enfrentar é o desânimo de nós mesmos. Porque as dificuldades vêm. As lutas vão surgir, a oposição virá. O adversário vai se levantar. E é nesse momento que nós estamos propensos a desanimar. A olhar a situação, a olhar o problema, como aqueles espias que foram espiar a terra e viram uma situação lá e se amedrontaram. Viram coisas maiores do que realmente eram. Não importa a extensão do problema, não importa o tamanho da luta, da dificuldade, da oposição, dos adversários, o Senhor está conosco. Ele está 100% comprometido conosco nessa batalha, amados. E precisamos crer nisso. No versículo 9 diz assim: mas nós oramos ao Senhor e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Aqui, Neemias ora ao Senhor. A oração de Neemias certamente trouxe para ele conforto. Essa oração, para Neemias, foi uma injeção poderosa de ânimo. Mas, no versículo 10 diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho, há muita coisa para fazer. Isso não está escrito, é eu que estou falando. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro, isso é uma verdade. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com eles. Acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Desânimo, mano. Palavras de derrota. Dentro do próprio povo. Dentro da própria casa. Dentro da própria família. Você talvez já ouviu, quando você está orando por um filho, está orando pelo esposo, está orando pela esposa, está orando pela família, e alguém chega para você: desista. Não adianta mais orar. Não tem mais jeito. E muitas vezes o Espírito Santo já te moveu a reagir, já te moveu a enfrentar, mas muitas vezes vem da onde não se espera. As palavras desanimadoras. As palavras de medo e que muitas vezes querem nos intimidar. Desista de ser menino. Por que você ainda ora? Não tem mais jeito. Quando não vem as palavras mais terríveis, se separa. Você é nova. Você é novo ainda. Reconstrua a tua vida. Por que viver no inferno desse? Entrega teu filho na mão de Deus. Parece espiritual isso? Parece muito espiritual. Não, entreguei meu filho na mão de Deus. Cuidado, viu, pai e mãe que faça isso. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E a responsabilidade foi dada para nós. E nós não podemos negligenciar. Os filhos são heranças do Senhor. Amém? A família é responsabilidade nossa. Primeiro, você vai enfrentar a ridicularização. Você será ridicularizado, muitas vezes por pessoas próximas de você. Segundo, se prepare para o levante do opositor. Satanás vai se levantar. Mas nós vamos na força do Senhor. Amém? E terceiro,
o desânimo. Pessoas que virão e mostrarão um quadro terrível para que a gente desanime. E eu quero dizer para você, irmão, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não desista da tua família. Não importa o que você esteja vendo hoje, irmão. Não importa o estado que esteja, o quadro que esteja, a situação que esteja, não importa a avaliação que você fez. Não desista em nome de Jesus da tua família. O Senhor pode, o Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é um Deus de reconstrução, amado, de restituição. Muitas famílias que estão sofrendo hoje, amados, viveram momentos felizes que se perderam. Primeiro passo, amado, nessa guerra, a oração. Neemias, já no começo, lá quando ele vê a situação de Jerusalém, ele chora, ele se abate. Foi isso que fez com que o rei percebesse. Aqui também, ele chora. Aliás, ele ora. Ele clama ao Senhor, está no versículo 4 e 5. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiro como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos consultores. Aparentemente, amado, esse texto aqui, essa oração de Neemias, parece uma oração contrária aos princípios cristãos. Parece uma oração revanchista. Uma oração amargurada. Não! Neemias, ora aqui, as colocações de Neemias, ele não está orando por ele mesmo. Ele está orando por algo que o Senhor preza. Ele está orando pelas coisas do Senhor. Ele está se levantando contra opositores que se opõem àquilo que é do Senhor. E nós, como igreja, também devemos fazer a mesma coisa. Quantas vezes, querido, você tem chorado pela tua família? Em que momento você se lamentou e orou e colocou a sua casa, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos na presença do Senhor? Porque muitas vezes, nós ficamos lutando contra nossos filhos. Nós ficamos batalhando contra a esposa, contra o pai, contra a mãe, contra filhos. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é contra pessoas, mas não temos que ficar digladiando e brigando entre nós, entre a família. É isso que o diabo quer, trazer confusão. Isso é confusão. É isso que ele faz, trazer confusão na nossa casa, para destruir a nossa casa. Então o primeiro passo é orar. Chorar, lamentar e colocar a família diante de Deus. O segundo, o versículo 9 também fala sobre oração. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Ou seja, a oração não anula a ação. Vou repetir isso, amado. A oração não anula a ação. Não anula a atitude. Porque não adianta também nós só ficarmos orando. Alguma coisa tem que ser feita. Primeiramente, oração, coloca diante de Deus. Chore, lamente, veja o quadro. No versículo 14, Neemias fala assim: eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente. Ele faz uma inspeção, ele avalia como está a sua casa, a situação ali, no nosso caso. Fazer uma avaliação de como está a nossa casa, como está a nossa família, como está a nossa vida hoje. Fazer uma inspeção rigorosa em relação a isso. Mas no 9 ele diz que depois de orar, ele coloca guardas de dia e de noite para se proteger dos opositores.
No 13, ele diz assim, e é outro aspecto aqui, amado. Primeiro aqui é a oração. Segundo, no 14, olhar, inspecionar, olhar o estado de como está a nossa família. Fazer uma avaliação de como está. Porque é assim, amado, tem muita família empurrando com a barriga, amado. Talvez nunca vai se separar. Os filhos muitas vezes nunca sairão do convívio da família. Mas é uma família infeliz. É uma família que sofre derrotas de dia e de noite. Não há alegria, não há contentamento, não há prazer, não há satisfação. Maridos e mulheres que se toleram. Filhos que se suportam. Claro que devemos suportar uma outra, palavra diz isso. Mas isso é em amor. Suportai-vos um ao outro em amor. Precisa trazer alegria, satisfação, amado, na família. Fazer uma inspeção. E o terceiro é posicionamento. Por isso no 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Amém? Posicionamento, amado. Nós precisamos nos posicionar. E aqui, o cuidado aqui é com Jerusalém. E eu estou, em nome de Jesus, nós estamos falando aqui o cuidado com a igreja. E na medida que a igreja vive essa palavra, vive essa verdade, a sociedade lá, o teu vizinho, será alcançado também. Lá no seu trabalho, você será alcançado também. Muitas vezes nós falamos, amado, aqui, que nós queríamos alcançar essa rua aqui. Glória a Deus, está começando a acontecer. Tem pessoas próximas aqui, hoje aqui. Amém? Da região aqui. Eram umas perguntas que eu me fazia. Como é que nós estamos aqui há tantos anos e não alcançamos ninguém nessa rua? Está acontecendo. Glorifique a Deus. É o tempo do Senhor. Mas, amados, há uma placa lá na frente, comunidade da família. É profético isso, amado. Não é simplesmente um nome fantasia. É profético isso, amado. Um lugar, uma comunidade de famílias restauradas, santificadas, famílias poderosas em Deus. Famílias que não assistem passivamente o tudo que está acontecendo aí fora e que tem se voltado contra a família. Há algo profético nisso, amado. Posicionamento. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas. Lembra alguma coisa? Lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. A primeira palavra que Neemias diz a esses homens: não tenham medo deles. Não importa a oposição, não importa a ridicularização, não importa o levante, não importa o que se ensina, não importa o que se apregoa, não importa o que o Congresso aprovou. Aqui está a nossa Constituição Maior. Qualquer coisa que não se adequar aqui, amado, tem que ser rejeitado. Ah, mas ele faz, mas é bonito, mas é moderno. Se não está aqui, para a igreja do Senhor, não tem valor, muito pelo contrário, tem que ser rejeitado. Aos oficiais, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Aleluia. Amém? O nosso Senhor é grande e temível. Se nós servimos a um Senhor grande e temível, nós não temos que temer as oposições. Nós não temos que temer a ridicularização. Nós não temos que temer aquilo que vão falar. Amém?
E aí vem a ordem. Lembre-se que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Tem muitos irmãos aqui, amado. E é até com dor que eu vou dizer, eu sou um deles, que tinham filhos que estavam sentados aqui, filhos que tinham promessa e hoje não estão aqui. Um dia viram, um dia não, por várias vezes, falaram para mim, a Sandra, palavras proféticas, visões, de eu e a Sandra, com toda a minha família aqui, servindo ao Senhor. E por um momento isso aconteceu. Mas hoje eu tenho 2 filhos que não estão. E há muitos irmãos aqui assim. Talvez o marido não esteja tão firme no Senhor. A esposa não está. Filhos que não estão. Essa semana algumas palavras, desde o acampamento que os pastores me trouxeram, me fez lembrar, inclusive, uma vez que o pastor Marcelo me chamou, eu, a Sandra, eu não lembro mais, algumas irmãs aqui à frente, após uma ministração. E ele disse essas palavras textualmente. Vocês precisam deixar de ficar passivamente olhando o Satanás trabalhar na família de vocês. Vocês precisam se levantar. E a semana o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra. Não podemos, amados, ficar assistindo, sentado, o diabo dizimando nossas casas. Não podemos ficar assistindo, amado, o diabo entrando e fazendo festa na nossa família. E muitas vezes nós falamos assim, já desisti. Nós precisamos nos levantar, amado. Nós precisamos nos levantar. Nós oramos e jejuamos por tanta coisa. Quantas vezes, amado, nós realmente tiramos uma semana ou alguns dias de jejum. Essa semana eu estou jejuando pela minha família. Ou citar, inclusive, nome de integrantes dessa família especificamente. Quando nós nos ajoelhamos, e eu vou me ajoelhar aqui, Senhor, e eu vou clamar pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo, pela minha esposa, eu vou clamar pela minha casa. É a oração, amado. Mas como disse, a oração, ela não anula a atitude, ela não anula a ação. Nós precisamos nos levantar em oração, em clamor, em jejum, em busca, e crer que o Senhor, Ele é poderoso, Ele é grande e temível. E maior do que qualquer coisa que possa se levantar em relação à nossa família. Mas eu preciso também assumir o meu posto. Marido, assuma o teu posto na tua casa. Exerça a tua autoridade de marido. Não é autoritarismo. Ame a tua esposa. Olha lá em Efésios, o que a palavra diz, como deve ser exercida esse governo, essa autoridade. Mulher, seja companheira, submissa, um selo no braço do seu marido. Amem os seus filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. A esperança, amados. Em Jesus, sempre há esperança. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há situação que Ele não possa resolver. Que o Senhor nos ajude, amados. Essa semana, foi a conversa semanal lá em casa com a Sandra. E nós, diante do Senhor, decidimos tomar uma atitude de clamar pela nossa família. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir, amado. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. E eu tenho certeza disso também. Que por mim mesmo e pela Sandra, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas o Senhor grande, poderoso e temível, Ele está conosco. E Ele está 100% comprometido com essa causa. Ele está 100% comprometido com isso. Eu não sei como está a tua família. Eu não sei como é que está a tua casa. Você sabe. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com o teu esposo, com teus filhos, com teus pais. Como está o ambiente, como está a harmonia na tua casa. Você sabe melhor do que ninguém.
Eu te convido a receber essa palavra com amor. Receba essa palavra com amor. E permita que o Espírito Santo fale ainda melhor.